Bom, e agora nós vamos apresentar experiências de pequenos negócios que integram diversas cadeias de valor. O moderador que vai conduzir o painel, que vai nos apresentar os casos de sucesso sob a visão dos pequenos negócios, exerceu o cargo de diretor de desenvolvimento de RH e qualidade na Springer Carrier, atuou na diretoria de entidades empresariais como a Fiergs, no Rio Grande do Sul, é graduado em Direito com MBA em Gestão pela FGV, possui especializações na área de qualidade, inovação e gestão em universidades internacionais, tais como State University of New York, Wharton School, nos Estados Unidos, e Fachhochschule University, na Alemanha. Bom, ele está no SEBRAE desde 2003, onde foi diretor técnico e de gestão no Rio Grande do Sul. E desde 2010 é diretor de administração e finanças no SEBRAE Nacional. Atua também como conselheiro de outras entidades. Com vocês, então, o diretor de administração e finanças do SEBRAE, senhor José Cláudio dos Santos. Boa tarde a todos e a todas. Essa hora a gente tem que ter um pouco mais de encorajamento aqui na frente para poder animar essa turma depois do almoço, né? Então, boa tarde a todos e a todas. Tem que ficar mais acesos, né? Vou fazer um esforço aqui. Primeiramente, quero saudar os conselheiros aqui presentes. Muito obrigado pela presença, todos os diretores, os dirigentes dos estados que aqui estão prestigiando este evento importante, os empresários, todos que estão aqui também, os clientes do SEBRAE, senhoras e senhores, os colaboradores do sistema SEBRAE que estão empenhados neste evento. Acho que é importante destacar, antes de começarmos, antes de convidar os empresários que vão fazer os seus depoimentos, que hoje ouvimos pela manhã os depoimentos de grandes empresas que são partes interessadas neste programa de encadeamento produtivo. São, agora à tarde, 3 empresários que representam 15 mil empresas participantes deste programa de encadeamento. São cases que demonstram na prática os resultados alcançados pelo programa, que compreende muito investimento em capacitações e certificações. Portanto, nós vamos procurar traduzir tudo aquilo que nós ouvimos pela manhã em resultados para estes que são os principais players desse processo, que são as pequenas empresas. O programa caracteriza-se por uma relação de ganha-ganha entre grandes empresas e fornecedores, como foi destacado aqui hoje pela manhã, em diversas vezes por vários palestrantes. E também é um programa que trabalha fazendo esta conexão com aproximadamente 50 empresas âncoras em todo o Brasil, considerando os 116 projetos que estão sendo desenvolvidos pelo sistema SEBRAE, de forma regional, nacional, mas temos aí uma relevância com estas 50 empresas âncoras, com esses 116 projetos e com essas 15 mil empresas que já fazem parte do programa. Um grande foco em produtividade e competitividade é o que queremos destacar, porque foi isto, na parte da manhã, muito acentuado, e é isso que nós queremos ver hoje à tarde também com esses empresários. A capacitação de consultores cada vez mais especializados, cada vez com mais experiência, é o grande desafio deste programa para o SEBRAE, para dar à sociedade e aos empresários os resultados que nós efetivamente esperamos a partir de experiências de consultores bastante experientes.
e também soluções de gestão, soluções de formação, de capacitação, que vão agregar muito neste processo. Na pesquisa que o presidente Barreto apresentou, nós tivemos inúmeros exemplos já de resultados que foram alcançados ao longo do tempo, como melhoria na gestão, cumprimento de normas, as questões de faturamento, de lucratividade, de qualidade, de produtividade e também de empregos. Isso foi destacado como resultados que nós obtivemos pelas pequenas empresas. Mas também as grandes empresas tiveram resultados bastante significativos, como a partir dessas parcerias, como flexibilidade, inovação, qualidade, redução de custos e também muito a questão do relacionamento com as pequenas empresas. Portanto, este é o foco dessa nossa conversa agora à tarde, com estes empresários que nós vamos convidar para trabalhar essa parte. Me sinto muito honrado de estar aqui, porque já em 2004 tive a oportunidade de participar, assinando o primeiro contrato com a refinaria Alberto Pasqualini, lá no Rio Grande do Sul, na Petrobras, para iniciarmos este programa, e hoje estamos aqui com este programa em dimensão nacional. Feito isso, eu quero fazer o convite ao empresário da CPF Parafusos, Marcelo Marinho, que venha para o palco para conversarmos um pouco. A sua empresa é Fixadores Metálicos, faz parte do projeto Petróleo e Gás. Boa tarde. Nós vamos fazer aqui uma espécie de talk show. Não vou imitar Jô Soares, porque eu teria que engordar mais um pouco. Já fiz o esforço que deu agora no almoço, comendo algum doce a mais, mas vamos ao nosso entrevistado, que é o nosso empresário, Marcelo Marinho. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Já falamos em outras oportunidades, mas o Marcelo, que está dentro deste programa de encadeamento produtivo, ele faz parte dessa empresa, é um dos proprietários da empresa CPF Comercial de Parafusos, que nós chamamos de elementos de fixação. E ele participa do projeto Petróleo e Gás, com o Sebrae, né? Com a Petrobras. A empresa dele é de Aracaju, Sergipe. Foi fundada já em 92, Salvador, na Bahia. É isto, né? E depois se transferiu para Aracaju em 95. É isto? Hoje é uma empresa já com 30 funcionários, embora seja uma empresa familiar, mas já tem um grupo de empregados bastante significativo. Portanto, meu caro Marcelo, vou fazer algumas perguntas e a gente vai entabulando a conversa para chegar nos resultados que precisamos. Mas aqui nós vamos falar de ambiente favorável, vamos falar de apoio que recebeu, como é que aconteceu o Rede Petro, como foi esta participação dele com o apoio também de outras entidades de governo e tal. Reforçar as parcerias que foram estabelecidas entre Sebrae e Petrobras nesse processo. Então, Marcelo, falar de parafusos parece simples, não é verdade? Mas falar de elementos de fixação já ganha uma outra dimensão. E quando levamos isso para a indústria de petróleo e gás,
já ganha uma dimensão mais relevante ainda pela sua aplicação. Então é bem complexo, né? Mas o senhor concorda com isto e imagino, a pergunta seria, um dia imaginou chegar com a sua empresa nesse patamar, servindo como um case de sucesso neste evento tão importante? Essa questão de complexidade do parafuso, realmente, porque para cada situação distinta de temperatura, ambiente e salinidade, você vai ter um fixador diferente. E é tão complexo que eu vou dar com um exemplo. A Petrobras teve um problema que ficou 2 meses sem produção do pré-sal no campo de Tupi por causa de fixadores. Se prestarem atenção, mais de 70% dos recalls de montadoras é por questão de fixação. Aí, na questão de que se a gente um dia imaginar estar aqui sendo um case de sucesso, não. Porque quando a gente entrou para o projeto de encadeamento Petrobras-Sebrae, nosso único objetivo era a sobrevivência da empresa. Vocês chegaram a ter um problema de perda de competitividade antes desse processo, não foi? Chegou a quase zero. Isso. Como você falou, de 92 a 2007, a gente era apenas fornecedor, comercializava produtos para o estado de Sergipe. Entre eles, um dos nossos clientes, um dos maiores, era a unidade da Petrobras do Espírito, lá de Sergipe, o Oceal. E em 2007 ela começou a fazer suas compras através do site de e-commerce dela, chamada Petronet. E com isso a gente começou a concorrer com o Brasil todo, inclusive com nossos próprios fornecedores. Aí renasceu, então, com outra dinâmica, com outro ânimo, né? E como foi que se deu esta aproximação com o programa de encadeamento produtivo? Por esse problema em relação a não ter mais competitividade, a Petrobras, verificando que a gente não estava, tinha desaparecido nas compras dela, nos indicou a participar do projeto Petrobras-Sebrae, lá em Sergipe. E a gente entrou no projeto, mas no intuito de ver uma maneira da gente modificar a situação, de ou diversificar ou até mesmo mudar de ramo, sair do ramo de parafusos. Era uma questão já de sobrevivência da empresa, né? Exato. E que foi, então, superada com a entrada nesse programa. Entrada no programa. Quais foram, assim, as atividades que você participou no projeto? O que teve de participação mais ativa que levou você a se preparar para o programa? No período que a gente entrou no projeto, a Petrobras fez um workshop com seus colaboradores, seus técnicos, junto com o Sebrae, para mapear quais as necessidades do dia a dia que poderiam ser supridas pelas empresas que eram assistidas pelo projeto. E uma dessas necessidades foi a necessidade de uma fábrica local de parafuso. E como a gente entrou nesse projeto, a princípio, por essa questão de modificar de ramo, com essa demanda já pronta, a gente começou a ver a possibilidade de começar a fabricar. Então, com o projeto, recebemos cursos, consultorias, teve um curso, inclusive, de alavancagem tecnológica, que ajudou a gente na escolha de maquinário, em procedimentos, e também na parte de layout de fábrica. Se vocês chegaram a trabalhar, inclusive, a parte de organização, matéria-prima, tudo isso, vocês tiveram apoio de consultores, alguma coisa desse tipo? Isso. Além dessas ações, que foram muitas, a gente teve consultoria na parte financeira, de escolha de melhor financiamento para compra de equipamentos e matéria-prima para o início da nossa produção. Tivemos consultoria e certificação ISO 9001, que posteriormente foi uma exigência da Petrobras em relação a fornecimento para ela.
E o projeto também foi muito importante, porque ela criou e consolidou uma rede, lá em Sergipe, de fornecedores e potenciais fornecedores da linha de petróleo e gás, além de instituições como Universidade Federal de Sergipe e Governo do Estado de Sergipe, que chamado lá de Rede Petrogás Sergipe. E essa rede é muito importante, porque, além da cooperação, a parte de negócios, que possibilitou muito negócio por indicação e até mesmo entre os associados. A empresa também teve que ajustar-se a algumas regras, alguns requisitos, além dessa parte de maquinários e de matérias-primas e de layout de fábrica, há outros mais qualificados, como certificação ISO e tal. Você recebeu apoio para esse processo todo? Sim, recebemos apoio, né? Então, essa parte, tivemos a consultoria, entre a consultoria e a implantação e a certificação ISO 9001 decorreu 6 meses, tamanha a nossa necessidade e vontade dessa modificação e a exigência de qualidade de nosso principal cliente, que é a Petrobras. Então, a gente buscou bastante essa parte de qualificação, além de vários cursos de gestão, até gestão financeira do Sebrae+, a gente foi necessário para a gente dar uma modificação, tanto na gestão como na parte da produção da empresa. Então, você participou e utilizou essa parte do Sebrae+, né? Foi uma boa participação? Não só isso, a gente usou bastante, quase todos os produtos do Sebrae para essa migração de comércio para a indústria. Tá, muito bem. E, a partir daí, as coisas começaram a melhorar para a CPF, obviamente, né? Você já aumentou a sua dinâmica da empresa com fornecedores, clientes. Como é que está isso hoje? Além das certificações do 9001, que foi importante para a gente nessa conquista, como um parâmetro de crescimento em relação à entrada do projeto, a gente recebeu um prêmio de melhor fornecedor da Petrobras do Espírito Santo agora em 2013. Nós que tínhamos um interesse apenas de... Obrigado. Nós que tínhamos apenas como objetivo inicial o incremento e a volta de ser competitivo no mercado de Sergipe. Hoje, 80% das nossas vendas é para fora do Estado. Temos grandes clientes, estaleiros, grandes EPCistas, a Petrobras, praticamente todas as unidades da Petrobras, e temos contrato com a Petrobras da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, do Rio Grande do Norte e Ceará. Então, para quem estava numa situação de lutar por uma sobrevivência, já tem hoje mais de 300 clientes, talvez? Muito mais, então. Muito mais. Esse foi o grande salto da CPF, né? E, para estar nessa posição, obviamente que você investiu, o Sebrae também investiu, Petrobras investiu, mas também houve um esforço para que o conhecimento da empresa se ampliasse, e você trouxe para o público aqui, algum desses resultados, para este público, como exemplo de sucesso, que você possa citar algum desses resultados? Além do prêmio de melhor fornecedor, tivemos o prêmio do MPE de melhor indústria em 2010, a gente é reconhecido atualmente por essa questão que hoje foi dito hoje de manhã, como a pequena empresa fica difícil você competir com as grandes, então você tem que ter algum diferencial. E um dos diferenciais que a gente tem, além da qualidade, é a questão da agilidade, realmente. Hoje, um exemplo seria de que, se hoje for solicitado o material para concorrentes da gente, são todos concorrentes grandes, a gente tem um prazo de entrega até 1/3 do prazo de entrega deles, né? A Petrobras, depois do
do problema em relação ao pré-sal que eu citei no começo, ela colocou esse tipo de material que a gente vende como RQT, que requer qualificação técnica. Então, todo o fornecimento para ela, ela fez auditoria só, até hoje, autorizou apenas 12 empresas fornecer para ela, e todo fornecimento há uma necessidade de um inspetor da Petrobras fazer um acompanhamento de testes e a parte documental. E aí ela emite um certificado de liberação de material quando esse material é aprovado por eles. E a gente tem mais de 1.000 CLMs sem nunca ter tido uma só reprovação. Claro que teve resultados também financeiros, na medida em que você passou de 2 toneladas para 20 toneladas mês, é verdade? É isso? É verdade. Isso aumentou também a lucratividade e outras coisas, né? Do início da entrada do projeto até um ano passado, que houve já a parte de balanço, a diferença deu mais de 400% a lucratividade da empresa. Mais de 400%, mais de 400%. Veja, gente. Um esforço que valeu a pena, usando aí várias soluções e estando integrado ao programa, né? E hoje, se falar da história da CPF, ela fechou mais um grande negócio, se eu não me engano, com Engevix, né? Isso. É isso? Até ela curioso. já ampliou sua carteira com empresas importantes. É até curioso por ser o seguinte: a maioria dos nossos clientes fica no eixo Sudeste e Sul. E a gente vem recebendo muito pedidos e contratos de empresas nesse eixo. Então, esse da Engevix mesmo é para o estaleiro no Rio Grande do Sul, perto do Uruguai lá. Então, a gente lá de Sergipe, lá de longe, está sendo muito mais competitivo do que as empresas grandes aqui, Sudeste e Sul, para fornecimento. Ela fez um contrato no qual as nossas concorrentes deu prazo de 30 a 60 dias e a gente deu um prazo de apenas, e cumpriu, que é importante, de 7 dias para fazer as entregas desses materiais. Vejam a diferença, hein? Seus concorrentes com 60 dias e ele conseguiu chegar a 60 dias a partir desse programa de evolução. Parabéns, 7 dias. Parabéns por esses resultados e hoje já faz parte aí do processo mais rigoroso ainda, que é fornecer dentro do contexto do pré-sal, né? Isso. Você poderia citar alguma inovação recente da CPF que tenha trazido benefício para estes seus clientes, grandes empresas? A gente tem uma inovação que é na metodologia de atendimento de paradas de manutenção. A Petrobras, como também as grandes empresas, ela para unidades ou equipamentos por um período para fazer a parte de manutenção preventiva ou até mesmo corretiva. E na Petrobras, antigamente, antes de uma parada de manutenção, ela comprava muito material para ser utilizado caso necessitasse. E no meio da parada, de vez em quando, havia uma falta de material que era arriscado, porque aí poderia demandar mais tempo em você ter um equipamento parado, ou mesmo ao final de uma parada de manutenção, sobrava muito material, tendo muito desperdício. Então, junto com a Fafem de Sergipe, a gente criou um projeto de fazer uma unidade dentro da planta de manutenção, onde a gente leva container, todo o equipamento, pessoal e material, e a gente faz parafuso na hora, de acordo com a necessidade da obra. Então, de manhã, eles fazem a demanda e de tarde já estão pegando o material. Estão acabando com o desperdício. Que acabou com o desperdício e já está indo para uma linha mais específica, né? Mais específica. Muito bem, indo para o final da nossa conversa, a relação da CPF com seus clientes tem impactado também a sua relação com os fornecedores? Isso é até interessante, o seguinte, parafuso é uma coisa que a gente não liga muito em relação a pensar em qualidade, tá? Então, com essa modificação, a entrada no projeto, tanto da Petrobras e Sebrae, com esses cursos,
a gente vê a necessidade da questão da qualificação e até mesmo na exigência do nosso maior cliente, que seria a Petrobras, o que nos qualifica para fornecer para qualquer empresa. A gente se tornou também um cliente exigente. Então, eu vou citar um caso que teve um diretor de uma empresa, fornecedora da gente, que teve um material reprovado pelo nosso sistema de qualidade lá. Então, ele fez questão de ir para Aracaju, mesmo recebendo por e-mail qual a nossa alegação de reprovação, e ele fez questão de ir a Aracaju para ver qual a metodologia que utilizamos, o porquê o material dele foi reprovado, e ele gostou tanto da metodologia de ver, que no final da reunião ele fez uma proposta de compra da nossa empresa. Claro que eu não aceitei. Muito bem. Vejam que já agregou muito valor naquela empresa que começou lutando pela sobrevivência numa situação muito difícil, mas hoje é um empresário que já não fala mais em sobrevivência, né? Vejam que hoje ele já está falando de processo de qualificação que passou, processos de inovação, das exigências de mercado e da ampliação de mercados que ele fez. Então, acho que é um empresário que, dentro do programa, se esforçou, participou, aproveitou muito bem a oportunidade e já está aí com o seu sucesso garantido. Muito obrigado. Para finalizar, esta nossa conversa com a empresa CPF, com o empresário aqui, eu quero também pedir que ele abra suas portas através de um vídeo para mostrarmos um pouco da sua participação neste programa. Pode ser? Um vídeo. A CPF é uma empresa familiar da linha de fixações metálicas, principalmente a linha de parafuso estojo, que é paraflange da linha de petróleo e gás. Meu pai já tinha essa experiência na parte de ramo de parafuso. Em 92 começamos uma loja em Salvador. Em 95 viemos para Aracaju. Começamos a vender para Petrobras, Vale do Rio Doce, aqui em Sergipe. Depois de 5 anos somente comércio local, a gente começou a concorrer com nossos fornecedores. E a gente procurou o Sebrae para ver o que a gente poderia fazer em relação a esse desafio, né? A Petrobras, percebendo que essas vendas pararam, cessaram, ela convidou a gente a participar desse projeto Petróleo e Gás para capacitar a gente para retomar essas vendas para ela. Com esse projeto, o Petrogás, a gente começou a verificar que a gente poderia também fazer essa parte de industrialização dessa linha, que é o carro-chefe da gente, que é parafuso estojo. Depois do projeto no Nordeste, somos a única aprovada e cadastrada na Petrobras para fornecimento dessa linha de parafuso para alta temperatura e pressão. E a gente tinha mais ou menos uma venda de 1 a 2 toneladas mês. Hoje a gente está com 20 toneladas mês de produção. Hoje em dia, nossa demanda é maior do que a produção, então a gente não tem espaço para a gente produzir mais. O Sebrae representa o crescimento para a nossa empresa. Melhorou a gestão, melhorou a questão de produção e qualidade de vida também para a gente, tanto para os funcionários como para a família em si que trabalha aqui. Se me falasse há 10 anos atrás que a gente ia ter um crescimento desse, eu não ia acreditar. Obrigado, meu caro. Felicidade, sucesso. Continue firme. Quero convidar agora, dando continuidade aqui à nossa conversa, às nossas entrevistas e depoimentos, o empresário Renato Serafim, que é da empresa Soma Usinagem. Ele fabrica componentes mecânicos para processos de usinagem. Tudo bem, meu caro? Satisfação. Obrigado. Boa tarde a todos. A empresa Soma, ela já faz parte do projeto Sebrae Gerdau. Ela fornecendo os componentes mecânicos
pelo processo de usinagem e caldeiraria. E ela está localizada lá em Lafayette, Minas Gerais, é isto, né? Sim. Uma empresa de 23 anos, também jovem, desde 91, mas é uma empresa também familiar, né? Ok. Com mais ou menos 30 empregados, é isso? Ok. 32 empregados, né? Então, podemos conversar um pouco sobre a sua empresa? Com Está certeza. tranquilo? Com certeza. Aqui reforça esta parceria Sebrae-Gerdau, mas eu pergunto, para começar, como foi a adesão da Soma ao programa de encadeamento produtivo? Quando ocorreu isso? Bom, a gente já éramos fornecedor da Gerdau, né, na usina de Ouro Branco, antiga Açominas, e em 2008 aconteceu aquela crise e, na realidade, a gente ficou um pouco esguarnecido, né, com a parte de fornecimento dos nossos produtos. E nós fizemos vários outros cursos pelo Sebrae, lá local, e quando chegou em 2011, a Gerdau nos convidou, a gente já fazia parte novamente, né, do seu cadastro de fornecedores, nos convidou, através lá com o Sebrae, para a gente participar do projeto. Então, houve um convite da própria Gerdau para você se inserir no processo. Sim. Né? E, Renato, você poderia falar sobre quais foram as ações de capacitação que você recebeu durante esse período aí, quando você entrou para dentro do programa? Bom, eu falo que a gente teve a sorte, né, de ser procurado, né, e ser reconhecido pela Gerdau e também pelo Sebrae local, de poder participar desse grande projeto. As ações foram várias. A gente teve grande apoio, não só dos consultores, mas como também ali do Sebrae, que a gente estava pertinho um do outro. E essas ações, a gente sabia que realmente a gente tinha que modificar muita coisa na empresa. Porque a pequena empresa hoje, quando começa a pequena empresa, geralmente a gente vem de outras grandes empresas. E a gente tem domínio da parte técnica, da parte de gestão, às vezes fica de lado, né? E a gente sei fazer a parte, né, muito boa na parte de chão de fábrica, mas às vezes deixava a desejar nessa parte de gestão. E por isso que realmente a gente vinha falando com o Sebrae, falando com a Gerdau, e nessas deficiências de gestão, a Gerdau nos colocou nesse projeto. Hoje de manhã foi muito enfatizado pelo empresário Jorge Gerdau como presidente da empresa nesse processo, das questões de gestão. Foi colocado aqui como um grande líder nessa parte de gestão, mas teve questões como marketing, gestão de pessoas, essa parte toda aí que também diz respeito à questão da sustentabilidade, teve até ações de melhorar a performance de negociações da empresa, teve outras capacitações, não foi? Nós passamos por vários treinamentos, né? Desde a parte inicial do projeto mesmo, da implantação do projeto, e passamos pela parte da parte financeira, a parte de recursos humanos, a parte de marketing, a parte de apuração de resultados, e também fizemos visitas também a outras empresas que já estavam mais alavancadas também no processo. Isso aí nos ajudou bastante e nos orientou bastante como que a gente ia conduzir esse projeto dentro da minha empresa. Uhum. Muito bem. A Soma também foi preparada para trabalhar com medições, porque todo esse processo de encadeamento produtivo, como foi enfatizado hoje pela manhã, e principalmente pelo presidente Luiz Barreto, que mostrou muitos indicadores que foram benefícios para as pequenas e para as grandes empresas, eu pergunto se a empresa Soma estava preparada para trabalhar, ou já trabalhava com esses sistemas de medições, de indicadores. Como é que foi isso? Eu falo que a gente, né, não tinha, assim, um projeto totalmente definido. Alguma coisa a gente já tinha de gestão. Não tinha um domínio pleno,
né? À medida que a gente conheceu o projeto e foi apresentado o projeto para a gente via onde a gente estava as deficiências da empresa. Enxerguei onde estavam as deficiências. E eram muitas. Porque a gente vai acostumando, eu falo o seguinte, empresa pequena, às vezes, é igual o guarda-roupa da gente, né? Você vai chegando, vai colocando roupa e não enxerga que você tem que tirar. Então, você só vai colocando as coisas lá dentro também, você não sabe onde que você vai organizar. Então, a gente viu que, realmente, você tinha que ter uma organização muito grande. E a parte de organização, ela ia trazer para a gente grandes benefícios. E foi realmente o que aconteceu. A gente era um fornecedor pequeno da Gerdau, hoje tornamos um grande fornecedor da Gerdau. Eu tinha lá na época pequenos itens de fornecimento. Com esse projeto e com tudo que a gente passou durante esse tempo, hoje nós temos um acordo de fornecimento e um contrato de fabricação de peças pelo processo de usinagem de caldeiraria, com quase 1.600 itens de contrato. Então, foi um grande... a gente alavancou muito nesse projeto. Muito bacana. Hoje você tem pleno domínio do desempenho da sua empresa, né? Com certeza. Hoje a gente tem como mensurar os resultados. Tá? Foi feito, a gente virou a empresa do avesso. A realidade é essa. Fizemos a implantação, conscientizamos todos os nossos funcionários, porque fica algumas resistências, porque às vezes as pessoas não acreditam, e conscientizamos primeiramente todos os funcionários que aquilo realmente, no futuro bem próximo, teríamos um retorno. E aquilo foi aparecendo os resultados foram aparecendo, a gente não levava o conhecimento dos nossos colaboradores, os resultados da empresa. Eu só sei que era correria o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, e os resultados, às vezes, financeiros não vinham. E, com isso, a gente passou a fazer as nossas reuniões, né, as reuniões mensais, implantamos programas melhorando o sistema de gestão, onde cada gerente tem a sua função, né, ali de avaliar o dia a dia. E hoje nós sentamos, traçamos plano de ação, aonde que a gente erra, a gente conversa, traça os planos de ação, e levamos ao conhecimento de todos aqueles resultados que a gente obteve no final do mês, durante o mês, né? E aonde a gente está errando, o que a gente ganhou, o que a gente pode melhorar, o que tem que diminuir em custos. A gente hoje, isso aí passou a ser realmente uma aula, né, todos os dias. Então, muito bem. Meu caro Renato, tem uma questão assim, que nós gostamos de enfatizar dentro do processo do encadeamento produtivo, que são os resultados, né, que a Soma, como a sua empresa, trabalhou e lutou para chegar lá. Um deles é o próprio grau de dependência que devia ser diminuído, né, e foi. Hoje você já está reduzindo isto de 100% para 60%, né, da sua dependência. Mas outros resultados que foram decorrentes desse programa, que você poderia compartilhar conosco, você tem alguns? Eu tenho vários resultados. Eu vou destacar, dentro de alguns, 2 principais. O principal resultado que nós tivemos foi que, no ano passado, fomos o fornecedor de destaque de 2013 da Gerdau. Muito bem. Fomos chamados aqui em São Paulo e fomos recebidos. Obrigado. E graças também ao programa, esse projeto, eu acho que a seriedade, né, que eu levei esse projeto, meus funcionários levaram esse projeto, nós vimos que no ano passado a gente tinha condições plenas de participar do MPE Brasil. E nós escrevemos no MPE Brasil, né, na categoria Indústria, e por vários processos, eu tenho certeza que muitos empresários aqui já passaram por esse processo, e por vários processos a gente foi agraciado com o vencedor de Minas Gerais na categoria Indústria do ano de 2013, do MPE Brasil. Muito bem. A sua pontuação lá no MEG, pelo que eu fiquei sabendo, aumentou a maturidade da gestão de 69% para 100%. Né? Com certeza. Bacana. Eu acho que também, e outras coisas que a gente ganhou muito nesse projeto, né, foi o equilíbrio econômico da empresa, né, houve um maior interrelacionamento, né, entre
os envolvidos no projeto, entre todos os nossos parceiros, todos os nossos colaboradores. Tivemos também essa parte, igual você disse, da parte de dependência. A gente sempre... Eu não sou igual ao meu colega aqui dos parafusos, que tem mais de 300 clientes. Eu tenho poucos clientes. E até então, nós tínhamos aí, o principal cliente é a Gerdau. Nós éramos quase 100% ou 100% de dependência da Gerdau. O porquê? Porque se a gente não encarasse e não tivesse fosse preocupar com a dependência, eu não conseguia ver o crescimento. E o crescimento veio para mim à medida que eu fui acreditando no projeto, a Gerdau foi acreditando na gente, eu tive condições de aumentar, crescer a empresa, né? E com esses 2 prêmios que nós tivemos, foram divulgados, né, muitos divulgados, hoje nós já estamos com 2 grandes empresas que nos procuraram, né, a gente vê que inverteu a coisa. Eu batia na porta e era difícil, às vezes, de ser recebido, porque fornecedores iguais à Soma, existem vários, né? Mas a Soma passou a ser um fornecedor diferencial mediante esse projeto. Hoje nós já começamos a fornecer e estamos aí partindo para um grande contrato, né, para 2 anos, com a VSB, que é a Valorex Sumitomo do Brasil. E também algumas cimenteiras da região. Então, a gente só teve a ganhar com isso e levando a Soma como diferencial nessa gestão. Falando em só teve a ganhar, obviamente que um programa desse, como foi dito hoje pela manhã, é um programa ganha-ganha, né? A sua empresa teve, obviamente, que ganhos de ordem econômica também, mas ganhos importantes porque fizeram um trabalho de redução de custos, não é verdade? Como foi também de pontualidade, como é que foi? Quais foram os ganhos aí? Graças ao programa, eu tenho que agradecer realmente muito aí o Sebrae e a Gerdau nesse programa, porque é o seguinte, se eu não fosse esse programa, eu não sei nem se a Soma hoje ela existia. Porque a gente capengava mesmo, a coisa caminhando assim, muito passos lentos. E nossa pontualidade junto à Gerdau, que era o principal cliente nosso, era de 100%, ela exigia 92%, né, de 100% dos pedidos colocados, nós tínhamos que atender 90% dos pedidos. A gente estava numa média de 67%. Não estava conseguindo atingir. Não conseguia. Fomos chamados várias vezes que corria o risco de ser cortado do cadastro do Gerdau. Aí a gente começou a levar esse ao conhecimento dos nossos funcionários, e um dos maiores problemas, a hora que a gente sentou, começou a sentar, reunir com a equipe, a gente viu que um dos maiores problemas nossos, o atraso de entrega era de um dia. Às vezes tinha que entregar o produto hoje e entregava amanhã. Isso aí penalizava a gente. Ou outras coisas também de algum terceiro, que às vezes você tinha que terceirizar alguma parte do trabalho, e que o terceiro não se comprometia com a gente, né? Isso aí a gente voltou a sentar, conversar com esses fornecedores, e hoje, no ano passado, né, eu vou falar mais pelo ano passado e dizer por esse ano, nós atingimos no ano passado, vários meses, nós atingimos 100% da pontualidade. Olha E quase, outro problema que a gente também não tinha quase, mas ainda tinha, era, a Gerdau exige lá 0,25% dos produtos fabricados que poderia estar em não conformidade. A gente ultrapassava. Hoje, nós estamos, bem dizer, zerado. É muito difícil dar uma não conformidade de qualidade nos nossos itens fornecidos, né? E com isso, foi chegando mais produto, mais contrato. Ainda mesmo hoje eu recebi um telefonema, que agora mesmo, na hora do almoço, de um comprador da Gerdau, me chamando lá para sexta-feira reunir para colocar mais um contrato com a gente. Então, a gente vai tendo só credibilidade com isso e credibilidade com os outros clientes que estão chegando. E ainda mais, porque aquelas pessoas, os colaboradores, que eram negativos, achavam que o projeto não daria certo, hoje já viram realmente a recompensa que tem. Parou de se trabalhar de muito em hora extra, né? Diminuímos o absenteísmo, começamos a mensurar a parte de absenteísmo, que era muito grande, nosso absenteísmo é em torno de 10%, hoje nosso absenteísmo está em torno de 3%. As horas extras, era muita hora extra, o pessoal trabalhando muita hora extra, ficava cansado, né? E hoje nós trabalhamos aí em torno a média de 170, 200 horas extra mês. Foi muitos ganhos. É verdade que vocês conseguiram, em pouco tempo, reduzir os custos gerais em quase 40%, ou mais de 40%? Com certeza. Eu já disse isso
né, para o Sebrae, a gente já conversou lá muitas vezes sobre isso, e eu falo o seguinte, gente, é das pequenas coisas que você deixa passar, que no final do mês gera grandes prejuízos. E na minha empresa, entre várias coisas, porque quem tem empresa de usinagem sabe que os insumos, né, são caros. E uma das coisas principais que eu vejo, e que a gente partia do pequeno, a gente usa as toalhas, né, toalhas que são renováveis, lavadas a gente chama pela Ausco, e a gente gastava em torno de R$1.000 mês. E de 3 em 3 meses, era feita uma auditoria pela empresa, sumia 100, 200 toalhas, você tinha que recompor. Começamos a ver aquilo, fui no almoxarifado, eu quero que você controla cada dia, toalha por funcionário. Chegou no final do mês, deu mais ou menos uma média de 25 toalhas. E um dos funcionários gastou quase 100. Opa, que isso? Tem uma coisa de errado. Chamamos, conversamos, a média vai ser uma por dia. Nós saímos da toalheira também, passamos a comprar um outro produto, que é descartável. Nós reduzimos de R$1.000, isso qualquer um pode ir na minha empresa e ver hoje, para 200 e poucos reais mês, sem dar prejuízo nenhum na produção. Então, isso aí é um dos itens, né? Agora, no global, nós tivemos aí, eu posso te falar que a gente tinha um custo mensal de 30 mil da parte de insumos. Hoje a nossa média está em torno de 12 mil mensal. Vejam só, um esforço na busca da sustentabilidade na era dos limites. Importantes resultados que foram atingidos pela soma com vários indicadores importantes, como este, de chegar chegou a zero o atraso de não conformidades, mais de 40% na redução dos desperdícios, pontualidade de 96%, e assim vão vários resultados que agora já levam para um contrato aí de mais 5 anos, né? Com certeza. E vários itens. Vários outros itens e mais outros clientes chegando para a gente, né? Eu creio que a gente... o Dr. Jorge Gerdau, um dia em São Paulo, ele bateu muito na tecla que eu não gostaria que empresa nenhuma fosse dependente de 100%. E eu respondi para ele lá no dia, na hora que eu fiz a apresentação, eu não estou preocupado com isso, doutor. Eu estou preocupado com a minha pontualidade e a minha não conformidade com você. Se eu tiver pontualidade e conformidade, eu tenho certeza que eu estou com o meu cliente garantido. Isso que eu preocupo. Foi o que foi falado hoje pela manhã, né? Muito bem. Renato, a gente então sabe que já vimos aí os vários benefícios que você teve nessa aproximação, nessa relação com uma grande empresa, conquista de mercado, maior produtividade, competitividade, melhoria de gestão e tal. Mas considerando o grande público que está aqui e que também são empresários ou pessoas que ajudam estes empresários, você gostaria de deixar uma mensagem sobre esta forma de trabalho do encadeamento produtivo? Com certeza. Eu acho que a mensagem principal, gente, é o seguinte: a gente tem que acreditar em tudo que a gente se faz. Se a pessoa acredita, quem está na frente, quem está na cabeça da gestão, se ele acreditar, eu tenho certeza que o pessoal de chão de fábrica começa a acreditar também e ganha os dois. E o que nós falamos? É um projeto ganha-ganha. Ganha a empresa, ganha o funcionário. Isso aí a gente foi visto dentro da nossa empresa, né? Eu batalhava muito na parte do meu recurso humano para dar uma melhor condição de trabalho, ter os melhores postos de trabalho para cada funcionário. E graças, né, eu consegui, justamente na época da implantação do projeto, a minha filha tinha formado em psicologia e ela veio para a área de recursos humanos. Ela tinha trabalhado também na Vale, na área de recursos humanos, eu tirei a da Vale e ela veio para trabalhar com a gente. E hoje a gente vê a ênfase que realmente ela dá, né, a parte do funcionário, mostrando o crescimento, aonde que pode estar errando, aonde que pode estar ganhando, né, e valorizando o funcionário, o recurso humano trabalhando diretamente no chão de fábrica. E também a parte de treinamento, não só do pessoal envolvido, mas aquele treinamento mais impulsivo ali na parte do gerente.
O gerente querer saber realmente que o seu funcionário tem que ser treinado, que você tem que valorizar o seu funcionário na hora que ele realmente tem que ser valorizado, porque às vezes você envolve tanto com o trabalho, que você esquece de valorizar o seu funcionário naquilo que ele mais luta para ali, que é o salário dele, de melhoria do salário. Então, acho que a empresa sozinha não tem que ganhar, acho que tem que ganhar todos, é um processo ganha-ganha. E à medida que você começa a valorizar salário, você melhorar salário, você começa a ter um funcionário mais comprometido com a gente. Isso aconteceu com a gente, né? E eu falo o seguinte, o conhecimento que esse programa me trouxe, né, nós já estamos aí partindo para outro módulo, já fomos convocados aí pela Gerdau, agora vamos trabalhar, né, acho que em 170 empresas que foram inscritas. Eu fiquei, teve 50 empresas, que passou agora para trabalhar a produtividade. A gente viu que hoje, que o Brasil não é um país com grande produtividade. E nós vamos começar a trabalhar nesse modo, nisso. Uma coisa também que a gente viu, outro resultado positivo, eu nunca tive tempo, né, e também não tinha o conhecimento de fazer um planejamento estratégico. E nós fizemos planejamento estratégico. Hoje todos têm a ciência, né, das metas que a empresa tem que cumprir, cada um cumprindo a sua meta. E um tempo atrás, às vezes a gente não tinha condições, às vezes, nem de sair da empresa, às vezes até participar de um seminário, né, de 2, 3 dias. Hoje não, hoje sai da empresa, a empresa ela funciona normalmente com as pessoas que estão lá. Eu tenho 2 empresas, eu tenho a Soma Usinagem e tenho uma retífica de motores, que é complexa demais. Retífica de motores é 1000 vezes mais complexa do que uma usinagem. Muito e bem. nós implantamos, né, nas 2 empresas. Então, estamos caminhando aí esse ano, trabalhando aí agora, buscando a certificação da ISO 9000 e para ter um melhor crescimento. Outra coisa que a gente viu mais, também, que uma melhoria muito grande dentro da empresa, que a gente tinha um problema de produtividade, porque a gente trabalhava com as máquinas mecânicas. O porquê? Eu achava, como pequeno empresário, eu vinha nas feiras aqui na Automec e via as grandes máquinas da CNC, mas nem passava perto, porque a gente achava que ela não cabia no bolso da gente. Né? E um dos problemas críticos que a gente tinha também, dessa parte de produtividade, nesse projeto nós adquirimos 3 centros de usinagem, e ontem eu acabei de adquirir mais um centro de usinagem. Muito então, bem. nós estamos crescendo em cima dessa parte aí de controle numérico. Parabéns aí, então, ao Renato, nesse desafio, nessa evolução que trouxe crescimento, lucratividade, está associado ao conhecimento adquirido pela empresa, com essas capacitações que foram bem aproveitadas, as consultorias, o crescimento da lucratividade, da gestão mais eficiente nos prazos, nas entregas, e também redução de não conformidades e estas inovações, e este ânimo, essa disposição, esse otimismo de um empresário, que é a razão de ser também de todos nós do SEBRAE que aqui estamos. Parabéns, mas nós gostaríamos de pedir licença para conhecermos melhor um pouquinho do teu dia a dia, com um pequeno vídeo aí que o Renato nos trouxe para assistirmos da sua empresa. Pode passar o vídeo? A Soma surgiu em 1991. Era um objetivo que eu tinha de ter um próprio negócio meu. E comecei a investir aqui na Gerdau, que era a empresa que estava em pleno crescimento e estava perto, estava dando prioridade para as empresas aqui da região. E eu comecei a trabalhar nisso. Anteriormente, a gente fornecia só para a Gerdau Ouro Branco. Com essa premiação aí, sendo um fornecedor de destaque do ano 2013, a gente já passou a ser fornecedor de outras unidades da Gerdau dentro do país. Hoje nós possuímos em torno de 1.400, 1.500 itens, estão caminhando com 1.500 itens de peças de usinagem e caldeiraria. A Gerdau veio trazer esse programa de desenvolvimento de fornecedores em parceria com o SEBRAE, que ela queria também ser uma empresa referência e queria também que os fornecedores dela também fossem referência para ela. E com isso aí nós começamos a crescer. Nesse programa, nós começamos a avaliar os pequenos detalhes que a empresa tinha, buscando mais a satisfação total do nosso cliente. Aí conseguimos chegar, no final de ano de 2013, com uma média em torno de 95, 96
operando 100% ali, coisinha mínima de confiabilidade no nosso produto. Isso nos levou a abrir novas portas de mercado. Eu sempre acreditei, nunca deixei de acreditar naquilo que eu faço. Eu sempre penso que tudo que eu vou fazer dá certo. Obrigado ao Renato pelo seu depoimento, pela sua contribuição. E agora quero convidar para vir aqui conversar conosco o empresário Osório Rezende e a sua filha Maitê Rezende. Pode ser? Eles são da empresa Prédio Engenharia. Então, como vai, meu caro? Tudo bem? Sua filha Maitê, tudo bem também? Muito obrigado pela presença. Vou deixar o microfone com vocês. E vamos... Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui. Com uma certa simplicidade do nosso jeito de tratar aqui com esse processo, gostaria de dizer que a empresa do Osório, a Prédio Engenharia, está localizada lá em Vitória, no Espírito Santo. Já tem 21 anos e é uma empresa que também tem aí na faixa de 25, 30 funcionários. Mas ela trabalha com manutenção industrial e especialização em controle de manutenção, né? É isto, Osório, está certo? Exatamente, engenharia de manutenção. Está muito, muito bom. Esse processo todo de encadeamento produtivo é um requisito justamente para alcançar novos mercados e se aproximar das cadeias produtivas das grandes empresas. O senhor Osório, que aqui está conosco, ele além de ter trazido também mais informações de um vídeo da sua empresa, ele gostaria de colocar mais alguma informação sobre a sua empresa, a Prédio Engenharia, a partir de 2006. É mais ou menos isso, né? A empresa foi fundada em 93. Quando começou um ciclo, né? A gente costuma dizer que é uma terceira onda da empresa, foi 2006, quando nós desenvolvemos e validamos um modelo próprio de gestão de manutenção. Só para ter uma ideia do que isso significa, o custo médio de manutenção, de manter nossos equipamentos, nossas máquinas funcionando na indústria hoje, da indústria de base até o produto final, gira em torno de 20% a 40% do custo total de produção. Então, nós estamos falando de uma proposta de ganho de produtividade e competitividade na ordem de 25% de redução desse custo. Muito bom, excelente. Agora, como que você conheceu o programa de encadeamento produtivo e como começou a participar desse processo? No final de 2011, nós recebemos, através do SEBRAE, um convite da Vale para participar do programa de estratégias empresariais. E ele foi realmente um marco na empresa. Então, foi um convite da Vale, porque nós também temos lá um convênio com a Vale, né? Então, este convite já partiu da empresa mesmo. E a Prédio já utilizava algumas metodologias de gestão. Com o programa de encadeamento produtivo, você também deu um salto aqui, né? Foi marcante, né? Foi um divisor de águas. Nós já tínhamos o programa subsidiado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo, chamado Prodifor, já há 10 anos, que fazia muito bem, fazemos muito bem a rotina, o SDCA. E aí, incrível, porque quando nós fomos integrados ao programa, em 2011, 2012, na primeira avaliação do MEG, nós recebemos uma nota de 69%. Mas melhor do que a nota foi a visibilidade que ele nos deu, que nós já estávamos inovando há muito tempo e nós não sabíamos. Então, tratava com muita naturalidade. Daí, a primeira coisa dentro do programa de encadeamento, estratégias empresariais e gerenciais que nós tivemos, foi mudar a missão da empresa. Estava errada, estava quadrada, estava limitando, estava nos segurando, a gente estava com dó da gente.
E depois dos primeiros treinamentos, nós mudamos, e a visão passou a ser questionar e aperfeiçoar o que aparentemente é óbvio. A gente acha que está tudo normal, porque você já descobriu que você não vai morrer de fome. E aí, às vezes, você se limita num patamar que é muito pequeno. Essa foi a grande marca. Mas hoje já foi um dos finalistas deste prêmio nacional em 7 dos 8 critérios, né? 7 critérios nós atingimos nota máxima, e esse ano fomos agraciados com ganhamos o prêmio MPE de serviço no Espírito Santo e de inovação. Também. 8 meses antes nós não sabíamos que estava inovando. Parabéns, parabéns. Quais foram, assim, algumas ações que contribuíram de forma efetiva para a pré-engenharia nesse processo? O apoio que você recebeu, qual foi, assim, aquele que foi decisivo? Visibilidade. Como disse o nosso amigo de Minas Gerais, o Renato, a gente vem da base nossa técnica. Então, tem coisas que nós fazemos que são realmente ícones, são diamantes, são pérolas, mas nós tratamos com naturalidade. Então, essa visibilidade, e aí a oportunidade de entender o negócio. Porque quando nós estamos dentro do negócio, nós estamos trabalhando no negócio. E essa frase marcou muito. A estratégia vê o negócio. E aí clareia. A estratégia veio de uma capacitação lá com o Sebrae, né? Em estratégias empresariais, Sebrae+, é isso? Isso, gestão financeira, comportamental, tudo. E o mais importante desse programa do Sebrae, através da Vale, que ele é customizado, não é um pacote que vem e você se adequa. Ele tropicaliza a nossa realidade, é o momento da empresa. Tá, muito bem. Queria aproveitar a presença da sua filha aqui, da Maitê, que tem trabalhado com você na empresa, e perguntar para a Maitê quais os impactos e os resultados que este programa de encadeamento trouxe na gestão da pré-engenharia. O que mudou? Então, nós observamos que nós tínhamos um tesouro na empresa e que nós não estávamos dando o valor correto a esse tesouro. Ele é um sistema que a gente utilizava como ferramenta própria, que se chama S3I, mas que hoje é uma ferramenta única no mundo e que está totalmente alinhada ao momento econômico que nós passamos hoje. Então, nós temos esse tesouro, só que agora está sendo bem utilizado e já colhendo seus resultados em várias indústrias de grande porte, né, onde nós temos contratos. E o resultado que a gente vê disso, a gente não pode ter controle do resultado. A gente pode ter controle do que a gente faz no meio. E o resultado veio. E aí veio a confirmação de que estamos fazendo no caminho certo. E sem muito trabalho, né? Só fazendo as coisas da forma organizada. Aí tem o resultado que nós tivemos do Prêmio MPE, que foi, de uma certa forma, até uma surpresa, porque nós esperávamos ganhar o de serviço, mas o de inovação a gente meio que nem acreditou quando apareceu o nosso nome, nós ganhamos, isso para a gente é uma alegria, mas principalmente o financeiro. Que, claro, que é o resultado que nós queremos, que do ano de 2012 para o ano de 2013, nós tivemos um aumento de 78% no nosso faturamento. Exatamente, esses são resultados impressionantes que eu gostaria que o empresário Osório aqui compartilhasse com a gente na medida do possível, obviamente, porque não podemos citar todos, né? Mas teve, além dos aumentos de lucratividade, teve aumentos aí na fidelização e outros que você possa citar, Osório. Nós sempre tivemos uma preocupação muito grande desde o início da empresa e não criar uma interdependência em ambos os lados, né? Esse ano de 2013, 2013, trabalhamos para 93 empresas na América Latina. Agora, o mais curioso é que desses 93, 90% já estavam presentes na nossa carteira de negócio do ano 2012. 15% ampliamos, mas a fidelização de 90% é um desafio. 90% de fidelização com 93 clientes na América Latina. Este é um bom resultado, é um excelente indicador de mercado, né? Acho que está de parabéns. Muito obrigado. O mais importante diz que isso não nasce do chão. E aí, como que isso surge? A oportunidade, as oportunidades aparecem, mas a gente tem que estar
preparado para receber, senão ela passa e você não percebe. A Pred investe já por mais de uma década 8% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. 8% do seu faturamento bruto. Então, nós não podemos contar com o subsídio do governo, que o cliente vai nos chamar. Nós já estamos andando e estamos antecipando a necessidade dele. Em 1997, nós lançamos uma campanha, quando não existia computação móvel, o mobile não existia. Nós lançamos uma campanha, que era o antecessor do S3I, que dizia o seguinte: rotas inteligentes, computação móvel. Conheça hoje o que você vai usar no futuro. Muito bem. 1997. Hoje todos nós temos uma mobilidade mobile. Naquela época nós fazíamos manutenção para o Grupo Gerdau, para a Arcelor, para a Citrosilco, para várias empresas, unidades da Vale, usando computação móvel, código de barra. Então nós temos que anteceder, e aí não precisa de um financiamento do governo, uma assinatura. Não, o que nós fazemos? Nós temos um contrato com o Grupo Gerdau, uma unidade, por exemplo, no Rio de Janeiro. Trabalho de mais de uma década. Junto com o contrato de serviço, nós temos uma parte que é investimento, pesquisa e desenvolvimento. Porque, como diz o nosso professor Falcone, não existe melhorias e nem inovação se as rotinas não estiverem consolidadas. Então, a rotina tem que ser simples, eficaz e dinâmica. Não é simplório, não é simplista. Simples, execuível, simples, eficaz, certo da primeira vez, como disse nosso amigo de Minas Gerais. E rápido, dinâmico, é um picolé, nós tiramos o papelzinho, tem que chupar, senão ele derrete, não dá para esperar. Por isso que nós podemos ter ao luxo de investir 8% em pesquisa e desenvolvimento, porque a rotina está consolidada e firme. Muito bem. Caminhando para o encerramento aqui, Osório, gostaria apenas de perguntar se esse programa de encadeamento produtivo trouxe, ou que você considera um diferencial de mercado da sua empresa? Ele é o grande marco, né? Dando-nos visibilidade. Hoje nós temos alianças estratégicas com a Motorola, com a Honeywell, com quem nós não vamos competir, como disse sabiamente na parte da manhã o nosso diretor. Nós temos aliança estratégica com a Motorola, com a Honeywell, com a FLIR, com grandes empresas multinacionais, com a SAP. Por quê? Porque nós precisamos estar do lado. Então, nós temos que anteceder as necessidades. Muito bem. Como foi dito aqui pelo empresário, tentando dar uma resumida nessa nossa conversa, nesse bate-papo, nós percebemos como esse empresário tem a sua convicção, a sua determinação, a sua motivação, da sua filha também, num negócio que eles acreditam, né? E sem perder aquilo que é a essência que ele colocou aqui, de ser simples, eficaz e dinâmico ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, hein? Né? Isso é importante, ser simples, eficaz e dinâmico ao mesmo tempo. Gostei dessa expressão, dessa forma que você bota com muita determinação. A importância da pequena empresa em atingir e se adequar às exigências desses grandes conglomerados, das grandes empresas, e a partir disso fica mais fácil se inserir no mercado, né? Exatamente. Essa é a conclusão que nós tiramos daqui. Isso aí é resultado. E para conhecermos então estes resultados e finalizar este painel, gostaria de assistir um pequeno vídeo que o Osório trouxe para nós, que nos mostra assim um pouco da visão maior da sua empresa. Muito obrigado por enquanto. Obrigado. Vamos assistir o vídeo. Okay. A Preengenharia é uma empresa especialista em planejamento e controle de ciclo de vida de ativos, equipamentos industriais. E o grande desafio é manter esse equipamento funcionando numa maior taxa de utilização com o menor custo possível. Temos centros em Belo Horizonte, vários em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com grandes corporações. A Vale foi o segundo cliente da Pred, e trabalhamos para ela em todo o país. Todo o produto gerado desse desenvolvimento, desse arranjo, dessa parceria, esse cliente tem direito a utilizar sem pagar pela tecnologia.
somente pelo serviço. E nós temos a propriedade industrial e intelectual do desenvolvimento junto ao INPI. A prédio podemos definir em 3 grandes ondas. A primeira onda foi exatamente o estabelecimento dela. A segunda onda desse projeto aconteceu no final da década de 90, quando nós desenvolvemos a tecnologia S3i. O S3i cresceu muito mais do que a própria prédio. Foi onde surge na nossa história a terceira onda. Essa terceira onda entra de uma forma muito marcante o Sebrae. As coisas se alinharam no sentido de quê? De potencializar o que nós tínhamos. Ser simples, eficaz e dinâmico ao mesmo tempo. Esse é o segredo. Muito obrigado, Osório, sua filha. Estamos encerrando então esse terceiro painel. Muito obrigado a todos vocês. E de maneira muito especial quero agradecer a participação, os depoimentos do empresário Osório e sua filha Maitê Rezende. Muito obrigado por esses depoimentos. Ao Marcelo Marinho, que fez uma exposição belíssima sobre a CPF comercial e a Soma Usinagem, que aqui esteve representada pelo Renato Serafim. Muito obrigado a todos vocês.